Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Estamos em uma série de mensagens onde estão sendo expostas as parábolas que são narradas no Evangelho que foi escrito por Lucas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Então abra a sua Bíblia em Lucas 13, versículo 18. E mantenha a sua Bíblia aberta, se possível. Lucas 13, versículo 18, enquanto você abre, quero fazer uma introdução aqui. Irmãos, como eu disse, nós vamos falar sobre a parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda. E essas parábolas, cada uma delas trazem verdades a respeito do reino de Deus. E a gente vai perceber aqui que em poucos versículos, numa parábola muito simples, em um texto muito pequeno, existem verdades do reino de Deus que nós podemos extrair e lições que nós podemos aprender a partir dessa parábola que Jesus contou e que são extremamente atuais para nós hoje, porque as verdades do reino de Deus, elas não mudam. E o coração do ser humano, ele também não muda, é caído, ele continua o mesmo. Então, as tendências de pecados que o povo tinha no tempo de Jesus, nós também temos. Os erros cometidos por aquelas pessoas no passado, nós também cometemos. Os enganos que aquelas pessoas caíam, nós também caímos. E a parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda, elas têm então essas lições importantes que a gente tem que aprender a respeito do reino de Deus. E por que nós precisamos quais são algumas coisas que nós precisamos estar atentos antes da gente ler de fato a parábola e pensar sobre ela? Existem alguns problemas em nós. Primeiro, nós temos a tendência de desprezar pequenos começos. Nós temos a tendência de desprezar ações que são consideradas pequenas, ações que dão poucas repercussões, ações que, em tese, atingem um número baixo de pessoas. Nós temos a tendência de desprezar. Então, por isso essa parábola ela é importante. Outro motivo, nós somos tentados a achar que sucesso no reino de Deus é números. Então, se aqui nessa igreja tem muitas pessoas, se nós podemos contar aqui muitas pessoas, essa é uma igreja de sucesso, em tese, o que a gente pensa. Se aqui tem poucas pessoas, aqui é uma igreja com pouco sucesso. Se uma igreja grande, rica, com várias pessoas, o ministério está abençoado, mas se é uma igreja pequena, e uma igreja onde poucas pessoas que a gente nunca vai conhecer, a gente tem a tendência de desprezar, porque nós entendemos que sucesso é número, nós entendemos que sucesso é aquilo que a gente pode quantificar, aquilo que a gente pode postar, aquilo que a gente pode exibir como se fosse um troféu, mostrando que, olha, a nossa igreja é uma igreja abençoada, porque é uma igreja de 1000 membros. Olha, aquele pastor é o pastor abençoado, porque ele é um pastor que pastoreia uma igreja gigantesca, que pastoreia várias igrejas, que cuida de um grupo grande de pessoas. Aquele pastor é o pastor abençoado. E por isso, por causa dessa nossa tendência, nós somos pragmáticos. E o que é isso? Pessoa pragmática é a pessoa que ela faz alguma coisa porque deu certo. Então, porque alguma estratégia em uma determinada igreja deu certo, o pragmático ele vai falar, nós precisamos fazer isso. Deu certo G12 lá na esquina de lá, vamos trazer o G12 para cá. Deu certo célula, vamos trazer célula. Deu certo isso, vamos fazer isso. E nessas
tendências que nós buscamos seguir nesse nosso pragmatismo, muitas vezes nós fazemos algumas coisas que são boas, mas muitas vezes nós abrimos mão de preceitos da palavra de Deus para seguir determinadas modas que são passageiras e que faz com que a gente abra mão da nossa fidelidade por causa dessas questões. Nós somos pragmáticos. E aí eu quero ler com você o texto de Lucas 13, do 18 ao 21, duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que são muito breves, mas tem muitas coisas a nos ensinar quando a gente pensa nessa introdução que eu acabei de fazer aqui. Versículo 18, Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou em sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. E disse mais: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a ela com tanta facilidade. Que a Tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor me ajude a abençoar e edificar a Tua igreja. Confiados em Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém. Parábola do grão de mostarda. Irmão, se você for ler o capítulo 13, você vai ver que imediatamente anterior à parábola aconteceu um fato. Aqui Lucas vai narrar um fato, onde Jesus ele vai curar uma mulher enferma num sábado. Isso é importante a gente mencionar, porque essa parábola ela entra nesse contexto. E aí Jesus ele está no sábado ensinando, e ele está ali ensinando e aparece uma mulher que está enferma, que está possuída por demônios. E essa mulher ela estava nessa situação, nessa condição há muitos anos. E aí Jesus então chama ela e Jesus cura ela. Jesus ele abençoa aquela mulher na frente de muitos religiosos, na frente de muitas pessoas que ensinavam, na frente dos chefes da sinagoga. E esses chefes da sinagoga, eles ficam incomodados. Eles ficam incomodados porque Jesus curou aquela mulher no sábado. E eles entendiam que o sábado era um dia de descanso. E que aquela atitude de Jesus, embora fosse boa, ela era condenável porque ela tinha sido feita no dia errado. E aí Jesus então vai expor a hipocrisia daqueles homens. Jesus ele mostra o quanto que aqueles homens eles eram hipócritas. E mostra que o evangelho, que o reino de Deus seria rejeitado por muitas pessoas, como aqueles que estavam rejeitando. Homens que trabalhavam também no sábado, homens que também faziam coisas no sábado, e que, ao rejeitar o ministério de Jesus, rejeitariam também a mensagem do reino de Deus. E nesse contexto ele vai contar essas duas parábolas simples que a gente acabou de ler. E essas parábolas, elas trazem um significado que eu quero já trazer para você imediatamente. Não importa o quão pequeno e insignificante parece o reino de Deus, a ação de alguém, o resultado pode ser gigante. O reino é feito de pequenas ações que se transformam em grandes resultados por causa da grandeza e do propósito divino. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui é a respeito da parábola do grão de mostarda e mostrar para vocês que pequenas ações podem causar grandes resultados. Como eu disse, Jesus, ele sofria oposições. Jesus, ele tinha um grupo com ele muito pequeno de pessoas. E se você for parar para pensar racionalmente, um homem pobre, acompanhado de algumas dezenas de pessoas, nunca seria credibilizado. E se perguntassem para as pessoas que no futuro
as pessoas iriam comentar, iriam falar sobre esse homem, que as pessoas que se tornariam seguidores desse homem, se tornariam a maior religião, uma das maiores religiões do mundo, ninguém iria acreditar. Era desprezível, era irrelevante, era insignificante, aqueles homens, alguns pobres, alguns sem estudo, aqueles homens que eram desprezados pela sociedade, seguindo um homem que era outro pobre, que era desprezado por muitos outros, que tinha muito pouco poder. E aí Jesus então vai contar a parábola do grão de mostarda, mostrando que no reino de Deus, mesmo que algo seja insignificante a princípio, pode se tornar algo muito grande posteriormente. A semente de mostarda, irmãos, é uma semente muito pequena. Ela é uma semente muito pequena que produz uma hortaliça. Então, na parábola aqui, a gente vê que esse homem, ele plantou algo em sua horta. Embora seja uma hortaliça, essa semente, ela cresce, ela fica numa estatura de uma árvore. Então, uma pequena semente, ela se transforma em uma grande árvore, que pode atingir 2,5 metros, 3 metros e meio, quando ela fica bem grande. E aqui o que Jesus está querendo mostrar é que, mesmo essa pequena semente, que aparentemente ela é desprezível, que aparentemente ela tem pouca coisa a oferecer, posteriormente ela se torna uma grande árvore, e dessa árvore os animais eles vão desfrutar dela, os animais eles vão fazer o seu ninho, os animais eles vão ali descansar. E aí eu quero pensar com você no início do cristianismo. A gente tem a tendência hoje de que, principalmente no Brasil, que o cristianismo é uma religião praticamente hegemônica, que nós somos a maioria, mas a gente tem a tendência de esquecer da história, se esquecer do passado. Irmãos, é recente nós evangélicos sermos relevantes. Então, hoje em dia se discute muito a ação dos evangélicos na política, porque hoje nós temos relevância, nós somos muitos. Mas, se você voltar poucos anos para o passado, poucos anos, vocês vão ver que os evangélicos não eram nada. Eles eram desprezados, eles eram perseguidos, eles eram irrelevantes. Se você voltar séculos para trás, se a gente voltar para a época de Jesus, como eu já disse, o cristianismo era irrelevante. Jesus, mais 12, mais alguns seguidores, pessoas sem influência, pessoas sem poder nenhum, pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Mestres apareciam aos montes. Jesus era apenas mais um na visão daquelas pessoas. Chamava a atenção, porque o que ele ensinava era interessante, era diferente. Mas era mais um mestre de muitos que tinham aqui. Então o texto que eu mencionei aqui da mulher que foi curada no sábado, fala que Jesus estava ensinando na sinagoga, mas tinha outros mestres ali, outras pessoas ensinavam também. E aí a gente pensa no início do cristianismo, na era dos apóstolos, a gente lê Atos e as cartas dos apóstolos, a gente vê que eram poucas pessoas, ali já centenas de pessoas, mas se a gente for olhar para o Império Romano, era desprezível. Mas já na época deles, o cristianismo ele já tinha alcançado, mesmo que com poucas pessoas, todas as áreas do Império Romano, e foi se expandindo na missão de pregar o evangelho até os confins da terra. As pessoas elas foram cumprindo a missão que Deus tinha dado para elas, eram poucas, e especialmente aqueles discípulos, eles eram perseguidos. Os 12 discípulos, todos eles, com exceção de um, todos morreram. Todos foram perseguidos, todos foram assassinados. As pessoas precisavam se reunir escondidas, porque o Império Romano matava elas. O Império Romano perseguia aquelas pessoas, porque aquelas pessoas declaravam que Jesus era o Senhor e não César. O cristianismo era uma religião pequena, de poucas pessoas, de pessoas desprezíveis, e se tornou hoje uma religião
gigante. E nós não confiamos na religião cristã, mas nós percebemos a ação de Deus no mundo, mostrando que o que começou pequeno, um dia lá atrás, por um homem, hoje alcançou todos os continentes da terra. O que começou desprezível, hoje é relevante e tem bilhões de pessoas que professam essa fé. A religião cristã, ela começou pequena, certamente não era dado crédito a ela, mas hoje, 2000 anos depois, é a maior religião, uma das maiores religiões do mundo. Então, o cristianismo, ele começa pequeno, assim como a gente vê aqui a mensagem do reino de Deus, que muitas vezes ela começa pequena e ela floresce depois. E aqui a gente já tem algumas aplicações. E a primeira aplicação que eu quero trazer para essa igreja é: quem dá o crescimento da igreja é Deus. O reino é dele, ele é o Senhor, e quem faz com que as coisas cresçam é Deus. Quem fez com que essa igreja tivesse o tamanho que ela tem hoje foi Deus. Não foram as estratégias dos líderes, não foi a carisma dos pastores, não foi o que a liderança estruturou, pensou, organizou. Tudo isso ajuda, tudo isso é muito importante, mas o crescimento que foi dado a essa igreja, que tem 8 anos, vai fazer 8 anos, foi Deus que deu. E no reino de Deus é assim, é Ele quem faz, é Ele quem cresce, é Ele quem põe a mão, é Ele que abençoa. Isso não deve nos isentar da responsabilidade de trabalho. Nós não podemos abrir mão de fazer a nossa parte, porque a nossa parte foi dada por Deus. Então nós devemos sim planejar, nós devemos sim estruturar, nós devemos sim nos organizar, mas nós devemos confiar e colocar a nossa esperança de quem vai abençoar a obra é Deus. No momento em que nós colocarmos a nossa esperança no método que a gente tem, no nosso espaço, nas nossas luzes, no nosso telão, na nossa capacidade de comunicar bem, na nossa comunidade, na nossa capacidade de ser gentil, nas coisas que nós podemos fazer, nós vamos nos desviar daquilo que é esperado de nós no reino de Deus, porque nós trabalhamos em resposta a uma ordem que Deus nos deu, mas nós trabalhamos confiados no Deus que dá o crescimento, no dono do reino, naquele que faz florescer uma pequena semente e torna em uma grande árvore, naquele que pode trazer uma pequena ação se tornar em grandes coisas, em grandes resultados. Nós confiamos única e exclusivamente em Deus, enquanto nós trabalhamos da melhor maneira possível. E aí nós devemos descansar e confiar em Deus, enquanto a gente trabalha no seu reino, na certeza de que é Ele que vai produzir o crescimento. Um pequeno gesto pode ter um efeito muito grande, irmãos. E eu quero enfatizar isso aqui nessa noite. Uma pequena ação, desprezada por muitas vezes, uma pequena ação que um servo fiel de Deus faz, pode trazer frutos gigantescos. E hoje é o dia da juventude batista, né? Eu quero contar para vocês a história de um jovem, de um adolescente, na verdade. O início da história que eu vou começar a contar aqui, ele era um adolescente. E no decorrer da história aqui, ele vai ser considerado o que hoje a gente chama de jovem. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Quero contar para você o testemunho de conversão do Charles Spurgeon e falar para você o que Deus fez através da vida dele. E mostrar para você que pequenas ações podem produzir grandes efeitos. Existia um adolescente de 15 anos. Até os 15 anos ele não era convertido ao Senhor, embora ele estivesse em uma família de cristãos, embora na família dele fosse repleta de pastores, embora na família dele ele convivesse na religião, ele não havia convertido até os 15 anos.
E um determinado dia, Charles Spurgeon, que hoje nós chamamos de o príncipe dos pregadores, que muitos conhecem como sendo o maior pregador de todos os tempos, com 15 anos, ele estava indo para um culto em um determinado vilarejo. Ele era batista. Só que teve uma tempestade de neve. E para se abrigar nessa tempestade de neve, ele precisou se abrigar em uma igreja pequena, uma igreja metodista. E naquele dia, ele se abriga nessa igreja metodista e ele queria participar em um culto em um outro local. Ele participa nesse culto que tinha 12 pessoas. Das 12 pessoas que estavam lá, porque muitas não conseguiram chegar por causa dessa tempestade, nem o pastor estava lá. E aquelas 12 pessoas, uma delas se levantou, um líder ali leigo que conseguiu estar naquele dia, porque o pastor tinha faltado, um líder leigo se levantou e pegou a mensagem, pegou a palavra de Deus e começou a pregar ali. E uma dessas 12 pessoas sentadas ali era Charles Spurgeon, que estava ouvindo esse líder leigo, que talvez você nunca vai saber o nome dele. Mas ele pregou para aquelas 12 pessoas, e uma delas era Charles Spurgeon. E ali ele prega o texto de Isaías 45, 22. Tem como colocar aí? Isaías 45, 22. E olha o que fala. Volte-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aquele pregador leigo, ele leu esse texto e ele explanou a mensagem naquele dia. Em um determinado momento ele olha para Charles Spurgeon, direciona a palavra para ele e ele diz essa frase aqui: jovem, olhe para Jesus. Olhe, você nada mais tem a fazer do que olhar para Jesus e viver. E aquele adolescente, então, com 15 anos, ele entrega a vida dele para Jesus. Aquele adolescente que tinha vivido a vida inteira dele dentro de uma igreja, ele entrega a vida dele para Jesus. Com 16 anos, ele prega o primeiro sermão dele. Com 17 anos, ele pastoreia a primeira igreja da vida dele, do ministério dele, uma igreja, um pequeno vilarejo, uma igreja rural, que tinha 40 membros. Com 17 anos, então, ele se torna pastor de 40 pessoas. Com 2 anos de ministério, aquela igreja de 40 pessoas, ela cresce para 100 membros, num lugar muito pequeno. Com isso, depois desses 2 anos, as pessoas começaram a saber quem era Charles Spurgeon. E ele é convidado, então, para pregar em uma igreja em Londres, a principal igreja batista de Londres. Uma igreja que já tinha passado diversos pregadores que estão na história do cristianismo. Ele é convidado para pregar ali. E ele prega, então, ali, no dia 18/12 de 1853, numa igreja que cabiam 1.200 pessoas e que tinham só 200 pessoas naquela noite. Ele prega naquela igreja, as pessoas gostam da mensagem dele. E as pessoas pedem para ele continuar pregando lá. E com 3 meses que ele estava pregando naquela igreja, aquelas pessoas falam: você é o nosso pastor. Então, depois de 3 meses pregando ali, ele é convidado para pastorear essa igreja que tinha 200 membros. Com poucos meses, 500 pessoas regularmente estavam frequentando os cultos ali em Londres. Depois de 1 ano, aquele prédio que cabia 1.200 pessoas não comportavam mais as pessoas que iam para ouvir da mensagem do Evangelho através de Charles Spurgeon. E eles aumentam o templo para a capacidade de 1.500 pessoas sentadas e 500 pessoas em pé. E com poucos meses não cabiam mais. Eles aumentam novamente para 4.000 pessoas sentadas e 1.000 pessoas em pé, e com poucos meses não cabia mais. As pessoas, elas estavam ouvindo a mensagem do Evangelho, e isso estava gerando uma grande repercussão em Londres. Foi então necessário construir um templo para 12.000 pessoas. Esse templo existe até hoje, Tabernáculo Metropolitano. Quando você for em Londres, visite.
E com poucos anos, esse espaço de 12 mil pessoas não cabiam mais. E ele clamava para a igreja, para que houvesse rodízio, para que as pessoas que frequentavam o culto hoje deixassem de vir domingo que vem, para que outras pessoas pudessem participar. Nessa igreja ele batizou 14.692 pessoas. Esse jovem aí, 20 e poucos anos. O príncipe dos pregadores, considerado por muitos o maior pregador de todos os tempos. Charles Haddon Spurgeon. Só que ninguém sabe o nome da pessoa leiga que pregou para ele naquela tempestade de neve, naquela pequena igreja metropolitana para 12 pessoas. A gente conhece o Spurgeon, a gente lê as obras dele, que nós temos até hoje. Nós ouvimos os sermões que foram gravados, né? Que foram lidos por outras pessoas e foram gravadas, e os livros e diversas coisas que ele publicou, nós temos acesso a isso até hoje. Mas a gente precisa lembrar que isso começou numa capelinha para 12 pessoas, para um adolescente que certamente, se alguém fosse escolher e falasse que aquele adolescente iria fazer as coisas que ele fez, ninguém de nós iria acreditar. Ninguém de nós poderia imaginar, nenhuma daquelas pessoas poderia imaginar a ação que Deus ia fazer através da vida daquele adolescente. Sabe por quê, irmãos, que nós fazemos a obra de Deus relaxadamente, muitas vezes? Porque nós não confiamos no poder de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente vai cuidar das nossas crianças ali e a gente faz mais ou menos, a gente só controla ali para que eles voltem vivos para os pais no final do culto, porque a gente não confia no poder de Deus. Se a gente soubesse que ali tem o Charles Spurgeon, o próximo Charles Spurgeon, certamente a gente ia fazer o melhor para abençoar a vida daquelas crianças. E aí, como a gente não confia que Deus pode fazer isso ainda hoje, a gente entrega mais ou menos. Aí a gente serve aqui mais ou menos. Aí a gente faz aqui, cumpre a nossa escala da forma que dá, quando dá e do jeito que dá. Porque nós não confiamos no poder de Deus, porque nós desprezamos pequenas ações, porque nós não confiamos que Deus, através das nossas limitações, Ele pode fazer grandes coisas. Nós desprezamos a obra de Deus, porque nós não confiamos em Deus. Nós não achamos que Deus ainda está atuando, muitas vezes. Nós não temos coragem de falar isso, mas com as nossas ações a gente atesta isso que eu estou dizendo aqui. Nós não confiamos em Deus e por isso muitas vezes nós fazemos a obra de Deus relaxadamente. Se eu vou pregar para 1000 pessoas, eu me preparo de um jeito. Se eu vou pregar para 30 pessoas, eu me preparo de outro. Se eu vou pregar para o presidente da República, para o ministro de Estado, para uma pessoa extremamente importante, eu me preparo de um jeito. Mas se eu vou pregar para o Zé da esquina lá, o cara que ninguém sabe quem é, eu faço do jeito que dá. Nós desprezamos pequenas ações porque nós não confiamos no poder de Deus. Nós não achamos que Deus ele pode agir através de nós. Nós não entendemos que as nossas ações elas podem produzir grande efeito. Por quê? Porque nós achamos que as ações elas só vão florescer por causa da nossa capacidade. E aí, confiando na nossa capacidade, de fato, a gente fala assim, não é para mim. Eu não tenho condições. As coisas que eu faço não vão ter efeito. Por quê? Porque nós confiamos em nós mesmos. Só que nós precisamos lembrar que no reino de Deus, nós não confiamos em nós. Nós só precisamos ser fiéis a Ele. Fazer o que Ele quer que a gente faça. Entregar aquilo que Ele quer que a gente entregue. E se a obra vai florescer, se a obra vai crescer, se a obra vai multiplicar, depende de Deus. É responsabilidade de Deus. O reino é dEle. Cabe a nós sermos fiéis. Você confia no poder de Deus? Você confia que através de uma pequena ação Deus pode trazer grandes resultados?
Irmãos, muitas vezes a gente não vai ver o resultado das nossas ações. Muitas vezes a gente não vai ter a capacidade de mensurar as coisas que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. O Deus que atuou no passado, atua no presente. E Deus, Ele está trabalhando no mundo, e nós estamos perdendo a oportunidade de participar dessa obra. Deus, Ele continua ativo, e a gente tem isso diante de nós. Nós temos os dons, nós temos o Espírito Santo, e Deus está fazendo grandes coisas no mundo, e a gente está parado, ouvindo testemunho de outras pessoas. Deus, Ele te convida a participar da obra dEle, mesmo que isso pareça pequeno e desprezível a princípio. Ele é poderoso para transformar em algo grande e poderoso, que pode impactar muitas vidas. A primeira parábola que a gente estudou, ela representa o desenvolvimento externo do reino de Deus. Mas a segunda, ela parece representar a sua expansão interna. E eu quero reler com vocês agora então a parábola do fermento, que diz assim: disse mais, aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Irmãos, aqui a gente acabou de ver uma pequena semente que foi plantada por um homem e que se tornou em uma grande árvore, fazendo uma representação do reino de Deus, fazendo uma comparação com o que é o reino de Deus. Aqui compararei o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Jesus está fazendo comparações, está representando através de algo o reino de Deus. E a gente viu que o reino de Deus, embora ele comece pequeno, ele vai crescer e ele vai se multiplicar, embora isso não dependa das nossas forças, embora isso dependa exclusivamente de Deus. Só que agora a gente tem uma outra parábola, e em vez de ser um homem, agora é uma mulher. E essa mulher, ela está ali fazendo algum tipo de alimento, e ela pega então um pouco de fermento, um pouco de farinha, e ela começa a trabalhar em um determinado produto ali, que vai se tornar em um alimento. Ela começa a fermentar um determinado tipo de massa, que vai se tornar um pão, um bolo, alguma coisa do tipo. É uma outra comparação, é algo que se assemelha a outra coisa, é algo que é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou 3 porções de fermento e colocou na farinha até ficar levedado. E o que a gente tem, então, a aprender com essa outra parábola, que ela é muito semelhante à anterior, que a gente acabou de comentar, mas que ela tem uma ênfase um pouco diferente. E a gente tem a aprender com essa parábola que, como eu acabei de dizer, nós temos a tendência de valorizar coisas que são mensuráveis, e isso a gente precisa tomar cuidado. Acabei de contar para vocês a história do Charles Spurgeon. E é impressionante, de fato, a vida dele e aquilo que Deus fez através dele. Só que eu não contei os fracassos dele. Você não sabe, talvez, os fracassos dele. Em outro momento eu posso contar. A gente consegue mensurar a quantidade de pessoas que estiveram nos cultos que ele pregou, quantidade de pessoas que ele batizou, mas e os fracassos? E as lutas, e as dificuldades, e as coisas que ele enfrentou no casamento, e as coisas que ele enfrentou na igreja. Em outro momento eu conto para vocês. Nós temos a tendência de valorizar coisas que são mensuráveis. Só que agora a gente tem uma metáfora aqui, uma parábola aqui, que ela compara o reino de Deus a uma coisa que cresce de uma forma que a gente não consegue acompanhar. A gente tem um produto agora que ele cresce internamente. Ele começa a se expandir internamente até ele ficar visível. A gente tem uma ênfase diferente. O reino de Deus, ele impacta as pessoas externamente, e a gente viu isso através
da parábola do grão de mostarda, da pequena semente que se tornou uma grande árvore, mas ao impactar as pessoas externamente, o evangelho, ele entra no coração das pessoas e ele começa a trazer e fazer uma revolução interna no coração das pessoas que nós não temos a capacidade de mensurar, nós não temos a capacidade de contar, nós não temos a capacidade de fazer relatórios sobre o que Deus faz no coração e na vida das pessoas. A ênfase aqui é diferente. Como que nós podemos mensurar o impacto que o Evangelho, de que o reino de Deus pode causar em uma família? Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente presta relatório disso? Como que a gente pode mensurar o impacto na vida de um filho que foi criado em um contexto familiar impactado pelo Evangelho? Nós não temos como mensurar. Como que a gente percebe o impacto na vida de uma família, de uma pessoa que era viciada em drogas e foi alcançada pelo Evangelho, e foi transformada pelo Evangelho e restaurada daquele vício? Como que a gente consegue mensurar isso? A gente não consegue. Muitas das coisas que Deus faz no mundo, nós não temos a capacidade de mensurar. Se essa igreja ela dobrar de tamanho, a gente vai saber, essa igreja tem um número X de membros. Mas se Deus trabalhar no coração de todas as pessoas que estão aqui, nós não temos condição de mensurar isso, de colocar isso em relatórios, de prestar um relatório para a igreja daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Paulo, em 2 Coríntios, ele vai falar sobre as cartas vivas, pessoas que estavam se opondo à mensagem de Paulo e ao ministério de Paulo, pessoas que afirmavam que Paulo não era apóstolo. E para comprovar que de fato ele era apóstolo, o argumento que ele usa é: veja a transformação que o Evangelho causou na vida de vocês. Ele não falou assim: olha, quando eu plantei essa igreja aí tinha 10 pessoas, agora tem 500 pessoas. Não, o argumento dele foi a transformação que aconteceu na vida de vocês, prova que o Evangelho que eu prego é verdadeiro. Olha como vocês eram, olham como vocês estão. Isso atesta que a mensagem do Evangelho, ela é verdadeira e ela é transformadora. A transformação aqui, ela é interna e ela é causada pelo reino de Deus. O reino de Deus introduzido nos corações e na vida humana de fora, uma vez que dentro exerce uma influência sã, completa e penetrante de dentro para fora, nos corações e na vida, conduz os homens diante para o alvo da perfeição que Deus lhe propôs. Ao agir assim, afeta favoravelmente cada esfera da vida na qual se movem. Eu quero ler para vocês uma citação de um teólogo do Novo Testamento, William Hendricks. E olha o que ele diz: o propósito do crente não é só chegar ao céu quando morrer, ou apenas ser um instrumento na mão de Deus para alcançar outros, mas em todo lugar submeter todo pensamento de qualquer classe à submissão e, portanto, à harmonia com a vontade de Cristo. Isto é, demandar que não só cada língua, mas cada esfera da vida o exalte. Portanto, o verdadeiro seguidor de Cristo ativamente promove causas como a abolição da escravatura, a restauração dos direitos das mulheres, o alívio da pobreza, o repatriamento, se praticável, do desalojado, se não for praticável, então, ajudar de algum outro tipo, a educação do analfabeto, a reorientação das belas artes, de acordo com as ideias cristãs e etc. Ele promove a honestidade entre os que governam e os que são governados, tanto nos negócios, na indústria, no comércio. Ele faz tudo isso à parte de, mas em conexão com, aliás, com a parte e parcela da evangelização no mundo. Nós, enquanto evangelizando, nós não estamos somente levando pessoas para o céu. Nós estamos causando na vida das pessoas
por meio do Espírito Santo, uma transformação completa. O reino de Deus, quando ele chega, ele não chega somente para levar pessoas para o céu depois que elas morrerem. O reino de Deus, ele chega para transformar a vida das pessoas. E isso não pode ser mensurável. Nós não temos como prestar relatório dessas coisas. Embora atue vagarosamente e num processo contínuo, causa uma mudança radical na vida daqueles que aceitam os princípios desse reino para assim viver. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter paciência enquanto nós trabalhamos. Nós devemos trabalhar, mas devemos ter paciência, porque muitas das vezes nós não vamos ver os resultados imediatamente. Muitas das vezes nós não vamos ver o resultado dos nossos esforços. Muitas das vezes nós não vamos ver o resultado do nosso trabalho. Às vezes a semente que você planta, outras pessoas que vão colher. Às vezes a semente que você rega, outras pessoas que vão desfrutar dela. Isso não significa que o reino de Deus não está se expandindo. O reino de Deus, ele causa uma transformação interna que nós não podemos mensurar. Isso não significa que Deus não está agindo na vida das pessoas. E o nome desse processo, que é contínuo, que é muitas vezes lento, mas ele é contínuo e ele não acaba enquanto nós estivermos aqui, é santificação. Deus está transformando seres humanos caídos à imagem de Jesus Cristo, para que essas pessoas glorifiquem o nome dEle. Isso demora, isso é um processo demorado, isso é um processo que não pode parar, isso é um processo do reino de Deus que nós não temos como mensurar. E olhando para essas duas parábolas e já concluindo, o que nós podemos aprender com essas duas parábolas? Primeiro, e novamente eu digo, quem dá o crescimento para o reino de Deus é o dono do reino, o próprio Deus. Cabe a nós fidelidade. Cabe a você fazer aquilo que Deus espera que você faça. Cabe a você fazer aquilo que Deus ordenou que você faça. E não aquilo que você acha que você deve fazer, e não aquilo que você quer fazer. Cabe a você, como um servo desse reino, fazer aquilo que Deus ordenou que você faça. Essas duas parábolas, elas proclamam verdades do reino de Deus e elas anunciam uma realidade vindoura. Ela anuncia o conflito que nós temos no reino de Deus, que é o já, mas ainda não. Deus já está trabalhando na vida das pessoas, mas Ele ainda não completou essa obra de forma plena. Deus, ele já está atuando no meio da igreja, mas ele ainda não completou a missão que ele vai fazer. Jesus, ele já enviou o Espírito Santo, mas ele ainda vai retornar e ele vai consumar a obra dele. Talvez a gente não consiga olhar para aquela massa e perceber que ela está expandindo, se a gente ficar olhando para ela. Mas a verdade é, a massa ela está crescendo, a semente ela está germinando, Deus ele está trabalhando e o reino de Deus está expandindo. Cabe a você a decisão de participar dessa ação ou não. O reino vai crescer, as coisas vão multiplicar, Deus te convida a participar. E se você participar dessa obra, você vai participar do crescimento que Deus está fazendo no mundo e daquilo que Ele está produzindo na vida das pessoas e ao redor de todo o mundo. Crescimentos que são eternos, resultados que são eternos, resultados que talvez nós não vamos ver, mas que vão testemunhar daquilo que Deus faz e daquilo que Deus está fazendo. O reino de Deus jamais será produto de esforço humano. O reino de Deus jamais vai depender das minhas habilidades de falar aqui, das minhas habilidades de ensinar, das minhas habilidades de motivar, das minhas habilidades de fazer qualquer coisa. O reino de Deus, ele não depende de mim, mas apesar de mim, Deus me convida para participar dessa obra. Apesar de você, você é convidado para participar dessa obra que não é produto de esforço humano. E eu pergunto para terminar, você confia em Deus? Você confia em Deus de fato?
Você confia que Deus pode fazer com que essa igreja se torne a maior igreja de Montes Claros? Não para a gente postar no Instagram. A gente pode até postar. Mas para a glória de Deus? Você confia que Deus pode mudar a vida do seu filho, que tem um coração duro para o Evangelho? Você confia que Deus tem condições de mudar o coração do seu marido, que por anos rejeita o Evangelho? De fato, você confia que Deus ele pode trabalhar e que Ele pode fazer coisas que são impossíveis para você? Você, de fato, descansa nas promessas de Deus? Será que nós, de fato, temos confiado em Deus? Não despreze pequenas ações. Pequenas ações podem trazer grandes resultados. Não despreze as pessoas que são consideradas fracas na igreja. Não desconsidere as pessoas que são mais humildes, as pessoas que muitas vezes não vão ter esse microfone para falar, as pessoas que muitas vezes nós não vamos saber o nome delas. Não despreze. Deus ele está trabalhando também através dessas pessoas. E o reino de Deus está sendo expandido por essas pessoas. Que nós não caiamos na tentação de achar que o reino de Deus depende de nós. Que a gente não caia no engano de achar que o reino de Deus vai crescer à medida de que pessoas habilidosas e influentes vão se achegar aqui a essa igreja ou em qualquer outro lugar. Que essa igreja trabalhe e descanse enquanto Deus atua, enquanto o reino se expande, enquanto as coisas elas vão acontecendo. E que, embora talvez a gente não veja os resultados do nosso trabalho, que a gente seja fiel àquilo que Deus mandou e ordenou para nós. É isso que essas parábolas nos ensinam nessa noite. E é isso que a gente precisa aprender e internalizar no nosso coração, para que o reino de Deus possa ser glorificado através das nossas vidas. Vamos orar. Senhor,